Capítulo 2. Eu não apunhalei os outros soldados em queimadas. Volta Seca fala especialmente para o Diário da Noite. Lampião na intimidade. Como entrou para o cangaço o menino que foi considerado também o terror das caatingas. Foi com grande custo que conseguimos abordar Antônio dos Santos, batizado por Lampião com o vulgo de Volta Seca. Devemos em grande parte o êxito dessa reportagem ao Dr. Carlos Príncipe de Oliveira, diretor da Penitenciária do Estado da Bahia, e ao professor Estácio de Lima, presidente do Conselho Penitenciário desse estado. Volta Seca estava indignado com a imprensa e não queria nos atender de forma alguma. Soubemos que alguns meses atrás, um repórter de um grande jornal de Nova York, que especialmente viera dos Estados Unidos para entrevistá-lo, não conseguiu nem se avistar com o ex-componente do bando do Rei dos Bandidos do Nordeste. Antes de recolhermos as declarações de Volta Seca, mantivemos uma longa palestra com o professor Estácio de Lima, professor de Medicina Legal da Faculdade de Medicina da Bahia e diretor do Instituto Nina Rodrigues, e o Dr. Carlos Príncipe de Oliveira, diretor da penitenciária onde se encontra o famoso Volta Seca. Transcrevemos antes de dar a palavra ao escangaceiro Antônio dos Santos, trechos da palestra do professor Estácio de Lima, que muito nos elucida sobre a verdadeira personalidade do nosso célebre entrevistado. Assim nos esclarece o professor Estácio de Lima, sobre a pessoa de Volta Seca, relatando dados sobre a sua infância que muito contribuíram para o futuro acidentado que viveu e que até hoje paga as consequências num cárcere de uma penitenciária. Volta Seca foi promovido a bandido, ornamentado com as mais terríveis qualidades, aos 12 anos de idade. Nessa idade, enquanto outros meninos ainda estavam sob os cuidados das amas, ele tinha como companheiro, na mais perigosa das intimidades, criminosos de todas as espécies. A promiscuidade do cárcere, a sua vizinhança com criminosos e tarados havia de torná-lo um delinquente com a mesma facilidade que na penitenciária se tornou um operário habilidoso, incansável e cordial. Teve nos cárceres pelos quais passou em cada delinquente um mestre e formas diferentes e negativas de pensar. Começaram e agiram injustamente com Volta Seca. Quando foi preso era menor e foi julgado como um criminoso adulto. Foi julgado em queimadas, enfrentou um tribunal, com 13 anos de idade. Senhores juristas de todo o Brasil conheçam esse interessante detalhe judiciário. Dali foi conduzido para uma prisão no interior baiano. Aos 18 anos foi transferido para a penitenciária. Nós voltaremos mais tarde a esse assunto. Há 17 anos que Volta Seca está encarcerado, não obstante ter o Conselho Penitenciário lhe concedido livramento condicional. Não foi solto até hoje sob a alegação do juiz que se justifica com essa, perdeu a guia do sentenciado. A legislação penal foi clamorosamente atingida. Volta Seca não podia ser julgado perante um tribunal popular ou singular com 13 anos de idade. Isso foi feito. Ele deveria ser entregue a um reformatório para sua reeducação e consequente recuperação social. Foi julgado num cárcere entre bandidos dos mais perigosos possíveis. O juiz até alega a perda da guia. Outros dizem que o magistrado preferiu atender os influentes de Queimadas, lugar onde se deu o massacre dos 7 soldados da Polícia Volante, do que a decisão judicial. Volta Seca é um homem normal. A periculosidade que lhe admitem é um mito. Seu espírito, amadurecido pelo isolamento e pelas amarguras da detenção, reagiu positivamente. É um operário de muitos ofícios. Comportamento exemplar. Antes de entregarmos a palavra à Volta Seca, onde ele nos contará fatos inéditos ainda para o público, assim como a vida íntima de seu chefe, que foi Lampião, e seus sequazes, não menos perigosos e cruéis do que ele, é dever nosso apresentar aos nossos leitores opiniões recolhidas sobre a pessoa e o caráter desse homem cuja fama sinistra chegou a se internacionalizar. Tal foi a violência da publicidade que fizeram em torno de seu nome. Volta Seca é de um comportamento exemplar. Trabalha com afinco em peças de arte. Seus trabalhos são de um capricho extraordinário. Vimos muitas peças fabricadas por Volta Seca.
A sua vida entre os seus companheiros de infortúnio é a mais elogiável. Nunca foi surpreendido praticando qualquer espécie de ação condenável ferindo o regulamento da penitenciária. Está noivo. Pretende se casar logo ao sair da prisão, que espera com grande ansiedade esse dia, que sob os bafejos da liberdade, pretende recomeçar a vida e conquistar um lugar entre os homens ordeiros. Quando fui levado à presença de Volta Seca, tive uma desagradável surpresa, confesso. No final de contas sou um repórter, e o sentimento de sensacionalismo vive no meu sangue, por mais que eu reprima nas reportagens. Sim, foi bem desagradável a surpresa, porque pensei encontrar um bandido, feições ferozes, gigante, tendo a altura do prestígio que desfruta, olhos terríveis, cabeça sob medida lombrosiana, cuja conformação craniana seria antropometricamente o cartão de visita de sua periculosidade social. Qual? Volta Seca, é um rapaz de aparência pacífica. Feições serenas estampando a resignação dos sofrimentos vividos. A voz mansa, modos delicados, falando com acerto e sem impulsos. Estatura pequena mas de construção forte. A pele carregada para o mulato. O rosto redondo e os cabelos cortado raso em todo o contorno da cabeça. Sorri pouco. Ouve muito antes de falar. Durante 7 dias, palestramos com o ex-cangaceiro. Com grande custo lhes foram arrancadas as declarações que entregaremos aos nossos leitores. E antes de iniciarmos as nossas reportagens, quero agradecer os préstimos oferecidos pelos meus colegas do estado da Bahia, que muito fizeram para que fosse possível a execução do presente trabalho. Ao Dr. Carlos Príncipe de Oliveira, digno diretor da Penitenciária da Bahia, estendo a minha gratidão, pois que seus préstimos muito nos ajudaram, facilitando a atividade da imprensa junto ao nosso entrevistado. E aqui damos, então, início a mais uma reportagem do meu Minuto Trágico entregando a palavra à Volta Seca, ex-componente do bando do capitão Vigolino Ferreira da Silva, cognominado Lampião e o maior bandido que a história da delinquência do Brasil registra. Com a palavra Volta Seca. Chamo-me Antônio dos Santos, sou natural de Sergipe. Eu nasci num lugar chamado Itabaiana Grande. Meu pai era um lavrador, chamava-se Antônio dos Santos e minha mãe Orminda Maria de Jesus. Todos também sergipanos, sim senhor. Minha família era católica praticante. Até hoje sou muito religioso. Aos 7 anos eu fiz a minha primeira comunhão. Tive uma infância como qualquer menino pobre do interior. Frequentei uma escola cujo professor se chamava Lindolfo. Era um sertanejo forte e o pouco que sabia ia entregando a gente. Mas eu não pude estudar muito tempo, porque todos lá em casa tinham que virar duro para aguentar o feijão. Por isso comecei a trabalhar muito cedo. Continua no próximo capítulo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveite para se inscrever e ativar o sino para receber todas as nossas novas publicações e atualizações. Canal Cangaçologia.